Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que conosco estão interagindo, ligados pelas redes sociais. Quero louvar a Deus pelo grupo de louvor, pela unção derramada do Senhor sobre nós, através deles. Cada um destes que tem se dedicado nesse tempo diferenciado. Quero sugerir a você que está conosco, interagindo pelas redes sociais, que não deixe de se inscrever no nosso canal, Igreja Batista da Paz, Campos dos Goitacazes. Deixe aquele likezinho, se inscreva e compartilhe também o vídeo com os seus queridos amigos e irmãos, porque quem de fato é amigo abençoa um ao outro através da palavra de Deus, né? Então quero te encorajar a fazer isso e pedir que você compartilhe, para que precisamos chegar a pelo menos 1000 inscrições. Estamos por volta de 300 inscrições e precisamos compartilhar isso aí e pedir que se inscrevam. Domingo pela manhã, dia 19 de julho, estou triste mais uma vez. Tive a notícia de que o Covid levou mais um amigo meu, inclusive trabalhei com ele, nosso irmão Abud, de Abud Pneus, né? Estava internado já há algum tempo, estávamos orando também por ele, mas infelizmente partiu, o que nos traz alento, né, e consolo para a família, que era um servo de Deus. Jesus era Senhor da sua história, então foi morar com Deus, mas para nós que ficamos, sempre fica uma lacuna, né? Acho que eu trabalhei com ele pelo menos um ano, foi meu patrão, meu amigo também. Quero compartilhar uma palavra com você, não sem antes orar, no livro de Isaías, que é o livro que nós estamos fazendo leitura, né? Nesse período de leitura anual, capítulo 1. Então, abra sua Bíblia aí, no capítulo 1, nós vamos orar. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado por esta manhã gloriosa, jubilosa, quando podemos estar na tua presença, interligados no mesmo Espírito, e mesmo que ainda não estejamos juntos de maneira corpórea, mas estamos no mesmo Espírito. Isso só pode ser possível porque nós estamos numa rede espiritual, onde o grande gestor é o Espírito Santo. Por isso, te agradecemos pela possibilidade de interagirmos uns com os outros, podermos compartilhar a tua palavra não está presa, nós estamos restritos, mas o teu Espírito e a tua palavra não está presa, não estão presos, e nós podemos nesta manhã ser abençoados. Já cantamos louvores ao Senhor e queremos também nos alimentar, comer desse pão que é a tua palavra. Para tanto, clamamos ao Espírito Santo que nos dirija e nos unja para esse tempo, para esse momento tão especial, quando vamos nos assentar, como faziam os seus discípulos, muitas vezes nos seus encontros, parados, estáticos, atentos, para ouvir a voz do Mestre. E não seja diferente nesta manhã, quando somos impulsionados a estarmos nos deleitando, porque nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua palavra, nós amamos a expectativa de estar com o Senhor. Perdoa-nos, porque perdemos muitas oportunidades nesta semana que findou ontem, mas nesta semana que se inicia hoje, queremos que tenhamos mais tempos contigo, queremos ter mais tempo contigo, queremos nos alimentar mais do Senhor,
Para tanto, que o Teu Espírito esteja nos ligando aos céus, porque estamos muito arraigados, ligados aqui na terra. Abençoe a família enlutada, todas quantas mais estiverem na nossa região, que não sabemos, esperamos que não, mas que o Senhor esteja, Pai Santo, com Teu poder e glória, soprando sobre nossa terra a extinção dessa pandemia, porque já estamos voltando aos poucos aos nossos cotidianos. Por isso, precisamos da Tua direção e da Tua bênção, em nome de Jesus. Oro por cada família que está interligada conosco agora pelas redes sociais, que a graça do Senhor e o amor de Jesus esteja chegando lá, os quatro cantos dessa terra, onde essa palavra chegar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meus irmãos, no próximo domingo, nós vamos estar retornando aos nossos cultos, com a devida precaução e restrição, conforme a orientação da Secretaria de Saúde. Nós vamos estar então com o nosso templo aberto pela manhã, só para o culto. A escola bíblica continua sendo digital, né? Mas os cultos de 10 horas da manhã e 19h30, nós já vamos ter aqui a presença dos irmãos. A restrição se equivale a termos apenas 30% do nosso contingente normal. Por isso, quero orientar os irmãos que aqueles que têm alguma comorbidade, aquele que tem a sua idade acima de 60 anos, que continue conosco pelas redes sociais para não se expor, para não correr riscos, né? Mas o restante da igreja, menos os pequenininhos, que ainda não vamos funcionário infantil também, né? Por conta deles mesmos serem vetores de contaminação, né? Porque eles interagem muito uns com os outros, né? Mas nós, adultos então, sem comorbidades, com a idade com menos de 60 anos, poderemos estar com restrição de quantidade no próximo domingo pela manhã e também no domingo à noite. Então estaremos aqui como já disse, com as devidas precauções de álcool gel, máscaras, para aqueles que estiverem desprovidos, mas juntos poderemos já cultuar ao Senhor. Já temos algumas pessoas hoje no culto, mas muito restrito. À noite já pode vir mais algumas pessoas. A palavra é Isaías capítulo 1. Podemos ler alguns versículos. E o tema que eu quero compartilhar com você é: quando a ação de mudança não cabe a Deus. Quando a ação de mudança não cabe a Deus. Quando a transformação desejada não cabe a Deus. Fique a seu critério, mas é esse tema que eu quero compartilhar com você. Isaías capítulo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram no Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, ou do coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça,
não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tomado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor: vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus. Vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Esse texto em particular, ele é muito edificante para mim, porque num dado momento da minha vida, Deus falou pontualmente e exatamente o que eu precisava. Porque há momentos na vida da gente, talvez seja o seu hoje, talvez seja o nosso hoje, que nós nos mergulhamos de uma maneira tão profunda no pecado e no afastamento de Deus, que a gente passa a não perceber mais, a gente passa a não ter mais discernimento do quanto nós estamos afastados do propósito maior que Deus tem para cada um. Há momentos que nós estamos vivendo tantas agruras, desafios, temores e o prazer do pecado, que a gente perde a noção de onde nós estamos caminhando. E era exatamente esse o texto e o momento que o povo de Israel estava vivendo. O livro do profeta Isaías é considerado o quinto evangelho pela sua importância, mesmo sendo no Antigo Testamento, por apresentar profecias bem claras e específicas a respeito da vinda e da vida do Salvador, Mestre e Messias Jesus. Um livro escrito como uma Bíblia, em 39 capítulos de condenação pela depravação de Judá e 27 capítulos de consolação, de chamada de Deus para o arrependimento e a consolação. A mensagem de Isaías é de que o Senhor é o Deus que ordena o sofrimento como um meio de alguém alcançar o mais glorioso de todos os finais,
Evidentemente que cremos que era o momento da lei, e hoje vivemos um pior momento para esse tipo de relacionamento, que é a graça. Se no momento da lei, em que Deus castigava aqueles que se afastavam dele, né? Hoje, e o povo continuava desobedecendo e afastado daquele jeito, imagine hoje que é o momento da graça, quando Deus não desce mais fogo do céu sobre o seu povo. Muita gente hoje afastada de Deus, religiosos, porém afastados de Deus. E é esse tema que vem para nós dessa manhã impactar e nos chamar a atenção para o que nós estamos fazendo. Onde é e até onde vai a ação de Deus na nossa vida e a nossa atitude, a nossa ação? Como dividir isso, não é? Essa semana eu tive pensando sobre isso, porque muitas vezes nós pedimos: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Senhor me tira disso, Senhor me coloca naquele lugar, quando a ação neste momento nunca foi de Deus, e sim a nossa. Nossas tomadas de decisão, nossas atitudes é que nos conduzem aos caminhos onde nós estamos andando. Alguém há pouco tempo me falou assim, na verdade não me falou, fiquei sabendo, disse assim: Deus não lida tanto com as coisas como vocês cristãos pensam. Deus não movimenta, Deus não faz tantas coisas assim como os cristãos pensam. E eu fiquei bolado com aquilo, fiquei grilado com aquilo. Mas depois, lendo o texto e olhando a palavra de Deus, e trouxe essa palavra para nós refletirmos essa manhã, e a pergunta que fica é exatamente: onde é e até onde Deus atua, e onde é e até onde nós precisamos fazê-lo? Acho que muita gente tem se frustrado com Deus exatamente por isso, porque tem jogado, lançado sobre Ele algumas expectativas que são e deveriam ser humanas nas suas realizações, mas nós queremos que Deus faça. Por exemplo, muitas vezes nós queremos que alguém venha nos pedir perdão, ou precisamos pedir perdão a alguém, e nós pedimos para Deus fazer isso. Ele não vai fazer, porque essa é uma ação humana, somos nós que temos que fazer. Por isso a palavra ela é tão impactante, porque nós vemos aqui um verbo, e esse verbo está no imperativo, quando Deus diz assim: lavai-vos, purificai-vos. A ação é sua, a ação é de vocês. Tire a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. O imperativo não outorga a Deus a ação, mas a ação é comigo e com você, é com quem ouve. Então, eu ouso dizer que a maioria daquilo que nós expectamos de Deus deveria ser a ação de cada um de nós, a começar pelo arrependimento. Paulo fala algumas coisas nas suas cartas, e ele diz assim, eu não me lembro esse texto, mas eu ainda vou caçar esse texto para me sedimentar com ele. E Paulo diz assim: há certas coisas que não deveriam nem sequer estar sendo nomeadas no meio de vocês. Ou seja, há certos lixos que os cristãos estão carregando, que Paulo olharia e dizia assim: o que é isso? Quando se trata principalmente de relacionamentos, a gente dá muita guarida para o nosso ego. Inclusive ele disse isso: aquilo que eu não quero, isso eu faço, mas aquilo que eu quero, isso eu não consigo fazer. Ele sabia, por causa da lei do pecado que habita no ser humano. Então, até onde Deus faz, e até onde eu e você precisamos fazer? Acho que é hora da gente parar e
ver aquilo que a palavra está nos ensinando, porque não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto de Isaías capítulo 1, é estarrecedor, me assusta. Me assusta porque nós olhamos algumas coisas aqui que estão acontecendo rotineiramente na nossa vida. No verso 18, ainda vou ler, ele chama para a gente arrazoar com ele. Vamos ter uma conversa, pé de orelha. Vamos olhar olho no olho, vamos conversar. Porque os milagres só acontecem, as restrições só são quebradas quando nós o fazemos olho no olho. Quando a gente está digitando alguma coisa e mandando alguma mensagem para alguém, isso tem um teor, isso tem um valor, mas quando nós olhamos olho no olho, a história muda. E é exatamente isso que Deus chama o povo para aquele momento. O texto, Israel é acusado de rebelião contra Deus, quando rejeita o seu cuidado e a sua própria proteção. Isaías tem uma visão do santo e da glória, mas também vê o profano. Quando ele diz: ai de mim, que habito no meio de um povo de corruptores, de impuros lábios, e eu vi o Rei da Glória. O texto continua lá no capítulo 6. Deus compara Israel como um jumento e como um boi. Isso é terrível, porque quando a gente cria um animal de estimação, eu tenho um cachorro, eles conhecem o seu dono, né? Meu cachorro me trata diferente de todo mundo lá em casa. Ele trata a Júlia de uma maneira diferente, ele trata a Zilma de uma maneira diferente, porque ele conhece cada um. O animal, ele conhece o seu dono, né? E o que Deus está, e quando você cria um jumentinho, ou quando você cria qualquer outro tipo de animal, se você chegar, ele já sabe que você chegou. Tem um vizinho meu que tem 2 calopsitas, e ele mora no fim do corredor. Quando ele entra lá, no pé da escada, ele dá um assovio, as calopsitas começam a gritar cá no canto, porque já sabe que o dono está chegando. Deus está dizendo assim: esse povo não me conhece, esse povo diz que me adora, esse povo diz que me ama, esse povo chora na minha presença, mas ele não me conhece. Pior do que um jumento, do que um boi, que sabem quem são de fato seus donos, seu dono. Destaca que o afastamento gera a destruição do povo, e que não precisa de maneira nenhuma ser assim. A didática de Deus nesse texto é nos dizer que as nossas escolhas e atitudes em relação a Ele nos colocam em pé de igualdade a Israel, ou seja, a bênção condicionada à proximidade do Pai. Anda no meu caminho, seja reto, né? E você vai ser abençoado. E nós sabemos que isso não é mais por merecimento, mas pelos caminhos de fato que nós adotamos. Isso quer dizer que a parte de Deus Ele faz, para que nós possamos fazer a nossa. E quando há essa desconexão, há uma ruptura, há uma rachadura no processo, e a gente não consegue angariar aquilo que Deus tem separado para nós. No capítulo 1, do verso 11 ao verso 17, vemos os sacrifícios, os cultos e as orações que foram rejeitadas por Deus, visto que eram praticadas com, presta atenção nessa palavra, hipocrisia. Hipocrisia é a mentira no coração, é aquilo que parece, mas não é. Tem cara de que está vivo, mas está morto. Na frente da pessoa é uma coisa, fora da pessoa é outra. É exatamente essa questão que Deus aborda com o povo. Hipocrisia e não por verdade.
por pessoas cujo coração estavam longe de Deus, e o texto diz: para que me oferecem tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e de gordura de novilhos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Misericórdia. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos mais fracos, dos órfãos, defendam as causas das viúvas. O Senhor nunca se satisfaz apenas com ritos, só porque estavam de acordo com as exigências da lei. Eu coloquei aqui entre parênteses, igrejismo. Deus nunca se satisfaz com igrejismo, reuniões solenes, se o coração não está transbordando de amor uns pelos outros, se o coração não está transbordando de amor por Jesus, se o coração não está transbordando de desejo de estar na presença de Deus, é um encontro chato para Deus, só religião. Eu louvo a Deus pela palavra de Deus, sabe por quê? Ela não nos deixa enganados. Vive cada um o que quiser, mas ela não nos deixa enganados. E o melhor ainda é que você, nós não precisamos de apontar o dedo para ninguém, porque o Espírito Santo de Deus fala conosco. Ele vai nos conduzindo e vai dizendo: está vendo aí, filho? Eu não disse para você? Vamos voltar? Vamos recomeçar? É hora de voltar ao caminho. É hora de reconduzir sua história. E que muito mais ainda me alegra é que cada manhã, assim como esta manhã, que se chama hoje, a misericórdia do Senhor se renovou sobre você e sobre mim. Nós temos outra chance. E amanhã, de manhã, a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor vai se renovar novamente. E Ele nos dá outra chance, outra oportunidade. E melhor ainda, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. Ninguém vai poder chegar na eternidade e dizer para Deus: o Senhor não me deu uma chance? Eu queria consertar na hora do trono branco. Ali, naquele momento, Ele só vai dizer uma frase: para trás de mim, porque eu não vos conheço. O templo está vazio, mas essa palavra está cheia do poder e da unção do Espírito Santo de Deus, que vai até o seu coração, que chega até o seu entendimento, e cada um precisa fazer a sua própria autoanálise, a sua reflexão. Tipo de religião nós estamos vivendo? Tipo de relacionamento nós estamos vivendo com Deus? Essa palavra, antes de impactar você, de chamar a sua atenção, ela impacta a mim, me chama a atenção, porque Ele exige amor e dedicação. Qualquer tipo de relacionamento precisa haver amor
e dedicação. E não seria diferente numa aliança que fizemos com Deus. Você tem se dedicado, eu já tenho falado aqui, você tem que se dedicado a muitas coisas, muitas, tem gastado tempo com muitas coisas, muitas bobagens. E a hora que o Senhor te resgatar, como resgatou meu amigo Abud hoje de manhã, o que será que Ele vai dizer a nosso respeito? Salmo 40, de 6 a 8, diz assim: sacrifício e oferta, agora é o salmista dizendo para Deus, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração, e eu proclamo as novas de justiça. Na grande assembleia, como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Há uma declaração aqui fenomenal, quando ele diz: aqui estou, meu coração está aberto, olho no olho, vamos conversar. No livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, eu te amo, e por te amar, eu tenho vontade, eu tenho alegria de proclamar as tuas verdades. No fundo do meu coração, eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade, da tua salvação. Nós estamos falando sobre muitas coisas, muito pouco se fala sobre a grande justiça de Deus, quem é o amado da nossa alma. Temos defendido muitas coisas a sangue e fogo, mas não temos defendido o nome do Senhor. Estamos negociando muitas ideologias nesse tempo. O povo está se afastando de Deus por nossa causa, porque em vez de continuarmos pregando o evangelho da sua raiz e da sua origem, nós estamos negociando princípios e valores do reino de Deus para ficar bonito e politicamente correto. Deus diz para mim e para você: pare de fazer o mal, porque os seus sacrifícios estão gerando náuseas nas minhas entranhas, quando você se reúne para me adorar. Miqueias capítulo 6, verso 6 ao verso 8 diz: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerro de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. Nós temos um ranço católico de pagar penitência. Esse ranço precisa acabar, porque Jesus foi a grande penitência da cruz. O grande sacrifício da cruz já foi pago. O que Ele está dizendo para mim e para você nessa palavra hoje, disse para Miqueias, em Miqueias,
que nós devemos ser justos, nós devemos ser puros, nós devemos amar a fidelidade. Nós estamos negociando a nossa vida todo dia, dependendo de cada situação, e ainda se arranja justificativa para dizer aquilo que nós estamos fazendo, mexendo na palavra de Deus. Porque eu acho que, eu não entendo assim. Deus não está nem aí porque você entende. Deus está para aquilo que Ele escreveu na sua palavra. Deus está para aquilo que Ele determinou como lei. E aquele que ama a Deus, a Bíblia diz, cumpre a sua palavra. Estamos acostumados a pedir ao Senhor que nos salve depois que pecamos. No Salmo 51, verso 2 e 7, sabemos que o Salmo 51 é o remanescente daquilo que Davi tinha vivido com Betseba. Diz: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Há uma contrição no coração do salmista, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Há uma autopenitência, mas no seu coração o meu pecado está sempre me perseguindo. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Sabe qual é o ingrediente básico para a ação de Deus no coração humano? É a transformação de vidas, como acontece em todos os dias? Arrependimento. Davi se mostra aqui contrito, o coração e as entranhas de Davi estão trêmulo, porque ele tinha feito uma grande loucura, tanto que ainda assim pedindo a Deus que o considere, mas a maldição já tinha sido impetrada sobre sua família, porque o pecado traz maldição sobre nós. O pecado cria um caminho para o ataque de Satanás à sua família. Ei, você que é pai de família, acha que é só uma noitada de birita, é só uma carreira de cocaína, é só uma maconha? Deixa eu te dizer, você é autoridade espiritual sobre sua casa, e tudo aquilo que você abre porta, se você não fecha, o mundo espiritual entra com força para te destruir. E ele não só vai destruir você, porque se fosse assim estava bom, porque é sua escolha, mas ele vai atacar sua família, porque o mundo espiritual se move a partir de legalidade. Arrependa-se. O arrependimento é chave. O arrependimento é chave que tranca, que sela, que fecha. O arrependimento, como Davi, na presença de Deus, com contrição, com o coração arrependido, sem hipocrisia, movimenta a mão poderosa de Deus sobre sua vida e sobre sua casa, e a paz reina novamente. No verso 16 diz que a ação é nossa pelo termo do verbo que nós vemos, não a ação de Deus. Para que isso aconteça é necessário sermos abnegados, contritos de coração, arrependidos e tomando todo dia uma nova direção. Um membro de uma igreja tinha um hábito: toda vez que ia fazer uma reunião de oração, ele orava assim: Senhor, tira as teias de aranha que me prendem. Quarta, sexta, domingo: Senhor, tira as teias de aranha que me prendem. Senhor, tira as teias de aranha que me prendem. Senhor, tira as teias de aranha que me prendem. Tem um irmãozinho do lado dele, já estava de paciência lotada, né? Para não dizer outro nome. E um dia, quando ele falou: Senhor, tira as teias de aranha que me prende, o irmãozinho: Senhor, mata essa aranha, essa desgraçada.
porque é ela que está causando a teia. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Não fica passando a mão e dando banho e botando perfume em pecado, não. Ele tem nome. E o diabo sabe qual é o nome dele. E Deus também. Se arrependa. Se arrependa. O mal tem sempre uma raiz. Isso aqui dá só um sermão. Vou pregar ainda sobre isso. A raiz do mal. O mal tem raiz na vida da gente. Muitas das raízes são mágoa, ódio, ressentimento, rancor, pacto com as trevas. São raízes, são perigos que nós fizemos, que a gente mesmo tem que fechar. Se o mal tem raiz, nós não podemos permitir que ela se aprofunde. Se você botar um feijãozinho em cima de um molhozinho de algodão e molhar, em pouco tempo você vai ver que a raizinha branca vai sair. E ela vai se aprofundar no algodão, se alimenta da água, tem umidade, daqui a pouco a folhazinha sobe, ela vai se aprofundando, daqui a pouco tem um pé de feijão. Lembra do filme João e o Pé de Feijão? Feijão crescia tanto que ia nas nuvens. Tem raízes aí que já estão velhas, que já estão tão profundas, que hoje você vai ter que serrar com serra elétrica essa árvore que cresceu na sua vida. E tem que ser hoje. Deus está dizendo para você hoje: cesse de fazer o mal. Meu caminho está aberto para você. Eu tenho grandes coisas para fazer na sua história. Cesse de fazer o mal. Rompa com o mal, porque hoje eu tenho muitas coisas para te informar e para te entregar. Lute contra o pecado, porque o pecado, em primeiro lugar, o pecado nos torna impuros. O pecado nos torna impuros. A impureza é a sua melhor significação. Mas a lei que nós vemos no Antigo Testamento treinou o povo para discernir essa questão da impureza. Por isso que a Bíblia ela é didática. Quando nós vemos algumas coisas do povo de Israel, quando matava o cordeiro, tirava o cordeiro de dentro do arraial, sacrificava lá fora, era tudo uma significação para nós entendermos a questão da pureza. Hoje a gente vê muita mistura. Êxodo 30, 17 a 21, diz assim: disse o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze e uma que gosta. Que ela fala assim, Deus era muito detalhista. Faça uma bacia de bronze, com uma base de bronze, para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água. Isso é a simbologia de toda vez que entrarmos na presença do Senhor, precisamos estar com o nosso coração limpo. Continua: terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e os seus descendentes, geração após geração. Está falando sobre o povo do altar, santidade no altar. No Salmos 66, 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. O salmista tinha a convicção. 1 João capítulo 5, do verso 5 ao 10, diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e do sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes
Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem a si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Deixa eu falar uma coisa para você que é de religião diferente da Bíblia. Toda vez que você disser que há um intercessor ou uma intercessora entre Deus e o homem, você está dizendo que Deus é mentiroso, que Jesus não existiu, que Ele não veio, porque a Bíblia o apresenta como nosso intercessor. E eu sou profeta, eu não posso ser de meia boca, eu não estou falando mal da sua religião, eu estou falando aquilo que a Bíblia diz que é: pare de inventar intercessores, não morra com esse pecado. 2, o pecado nos faz religiosos fingidos. Acalentar o pecado no coração e não se arrepender nos faz religiosos fingidos. Quando lemos Isaías capítulo 1 novamente, vemos essa declaração do profeta que consegue ver a órbita do comportamento humano hipócrita e religioso, quando Deus vê a contaminação do homem. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9, 10 e 11 diz: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Essa é a alegria. Estou alegre que você está triste, estou alegre que você se entristeceu, porque entendeu o seu pecado, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Salmo 51 novamente, verso 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isaías 57, 15 diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Há uma outra frase que eu escrevi aqui que diz assim: porque a hipocrisia e a mentira é pior do que o pecado, porque são cínicas. A hipocrisia e a mentira é pior do que o pecado propriamente dito, porque há cinismo. Não tem coisa pior no mundo do que você lidar com uma pessoa mentirosa. E Deus está dizendo exatamente isso para nós dessa manhã. Palavra dura, eu sei, mas está nos chamando a atenção para não sermos cínicos na presença dEle. Para te falar a verdade, o que eu entendo dessa palavra é que se for para ser cínico, se for para ser mentiroso, não precisa ser religioso, porque não está adiantando nada. Não adianta nada. Se for para você viver uma vida dupla, de uma hora estar na igreja, outra hora estar no pecado, mergulhado no pecado, e isso não te gera nenhum tipo de contrição, você está perdendo tempo de ir para a religião. É bobagem. Admita o seu ceticismo, que você não confia nem acredita em Deus, porque aqueles que acreditam em Deus amam a Deus, e quando amam a Deus, o pecado dói, o pecado incomoda, o pecado traz tristeza, angústia na alma. Quem ama se sente constrangido quando trai.
Quem não ama, não. Quem não ama faz e pronto, acabou. Mas quem ama se constrange. Em terceiro e último lugar, a saída e a reconstrução para o pecador é a contrição, porque Deus liberta e salva o contrito de coração. Isaías capítulo 1, verso 18 diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã, se tornarão brancos como a neve. 55:7 de Isaías diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Para o sincero com o Senhor, para quem ama o Senhor e reconhece que Ele sabe de tudo, muitos, depois de ouvir uma palavra dessa, terão que, primeiro, abrir mão de amizades influenciadoras e contaminadoras que só te levam para o pecado. Abra mão dessa amizade. Ela não é amizade para você, ela é canal do inferno para destruir sua história. Segundo, para aqueles que entendem essa palavra, que querem realmente serem sinceros com Deus, vai precisar trocar de celular, porque esse número está tão comprometido, esse número está mergulhado em tanta coisa errada, que é melhor você destruir esse número. Terceiro, vai ter que restringir os seus canais de TV, porque é porta do inferno na sua vida, e agora o celular também pode ser acessado. Quarto, limpar as suas revistas e as suas bibliotecas. Quinto, trocar até de emprego ou de ganha-pão, que às vezes é melhor você viver com dificuldade do que viver na abastança, mergulhado no pecado e afastado de Deus, porque isso definirá a aceitação da nossa adoração a Deus ou não. Quero completar. Deus está esperando você tomar algumas decisões, fazer algumas coisas, para que Ele abra os céus novamente sobre a sua vida. Enquanto você teimar, enquanto você insistir com esse pecado de estimação seu, que já está cabeludo de velho, a glória de Deus não vai chegar e ser derramada sobre a sua vida. Eu não sei quem é você, não sei onde você está. Eu sei que essa palavra, ela alcança o meu coração, os meus pecados de estimação. Eu sei que ela alcança o seu coração. A diferença é quem vai fazer alguma coisa, porque Deus não vai. Deus não vai fazer nada em relação a isso. Pelo contrário, Ele está esperando que você faça, para abrir as portas dos céus sobre a sua vida e para aceitar a sua adoração. O marido se levanta de manhã, está aquele café especial, torradinha, ovo mexido com mortadela, frutas de variedades, a casa limpinha, a roupa dobradinha, perfumada a casa, panfletos, papéis escritos na parede: meu marido, eu te amo. E ele ficou bolado com aquilo de novo. Lá vem eu com esse bolado. Falei: o que eu fiz de diferente para essa mulher hoje estar tão efusiva, apaixonada por mim, né? Porque, e ele fez uma reflexão, ele só se lembra de ter chegado bêbado à noite. E aí ele foi e apelou para o filho, né? Perguntou: filho, o que é isso? E aí o filho respondeu: o senhor honrou mamãe ontem à noite. O senhor chegou bêbado, com o uniforme da empresa,
e capotou, dormiu. E aí, pelo fato de o senhor estar lá fedido daquele jeito com aquela roupa, ela foi trocar sua roupa, e quando ela começou a tirar sua calça, o senhor disse assim: ei moça, pare, eu sou um homem casado. A fidelidade e a honra nos nossos relacionamentos, a fidelidade e a honra, a transparência no relacionamento com Deus, define o que nós somos de fato para Ele e o que Ele é de fato para nós. Deus abençoe sua história, Deus abençoe sua vida. Hoje nós precisamos deixar muita coisa para trás, muita coisa velha. Tinha uma música antiga que dizia: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, quero reconstruir. É tempo de reconstruir. Pastor, mas uma palavra dessa da pandemia, eu estou em casa. Você está em casa, você está na sua cama, você está em qualquer lugar que seja, o pecado ele está no nosso coração, andando pelas ruas ou dentro de casa, ele é o mesmo, e é ele que afasta a gente de Deus e afasta Deus da gente. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque somos desafiados pelo teu olhar santo, de glória. Quando o Senhor viu o povo de Israel comprometido daquele jeito, a gente se vê muito comprometido aqui nessa terra. Ó Deus, quanta gente está nas igrejas hoje com o coração longe de Ti. Nos ajude, nos encoraje a fazermos aquilo que só nós podemos fazer. Nos dá graça, nos fortaleça para tomarmos as decisões e definitivamente quebrar as pontes com o passado, quebrar as pontes com o pecado, quebrar as pontes com aquilo que sempre nos alcança uma hora ou outra. Nos arrependemos, porque nós não queremos mais que o nosso pecado crucifique Jesus novamente, porque isso não é possível. Tua palavra nos encoraja a nos arrependermos e a termos um coração quebrantado diante do Senhor. A este o Senhor não resiste. Sustenta-nos, dê-nos um dia na tua presença, abençoe o nosso encontro familiar, derrama graça sobre nós e nos ajude a sermos parecidos com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembre-se, quero te encorajar a compartilhar essa palavra, também dar um likezinho aí no canal da igreja e se inscrever, né? Compartilhando também com os seus queridos, para a palavra alcance o coração de muita gente.